Olá, bem-vindos à aula 17 de Trading Descomplicado. Muitas pessoas dizem que agora o trading está-se a complicar um bocadinho, mas eu vou tentar continuar a explicar tudo muito calmamente. A vantagem das aulas serem gravadas no YouTube é que vocês podem rever sempre os conceitos que foram explicados e se tiverem dúvidas já sabem que me podem contactar para o mail que está aqui a passar abaixo. Nós hoje vamos introduzir um novo conceito, que é o conceito de médias móveis. A forma mais simples que eu tenho de explicar este conceito é vocês pensarem no vosso carro. O vosso carro apresenta sempre uma média de consumo e essa média de consumo é feita para 100 quilómetros. O que acontece é que essa média de consumo é uma média móvel, é sempre feita relativamente aos últimos 100 quilómetros. Por exemplo, se vocês entrarem na autoestrada para uma viagem de 300 quilómetros, como eu faço muitas vezes entre Lisboa e o Porto, a média vai variando ao longo da viagem. Porquê? Porque eu saio de uma cidade com uma média que diz respeito ao consumo urbano, a 100 quilómetros que eu fiz em consumo urbano, e quando eu entro na autoestrada, começa a entrar o consumo de autoestrada ou de mais velocidade na minha média. E por isso a média vai subindo e não sobe de uma maneira muito rápida, sobe de maneira progressiva porque está sempre a contar os últimos 100 quilómetros. Assim funcionam as médias móveis nos gráficos aplicados ao trading. E eu vou-vos explicar com um exemplo, claro. Nós vamos ver o caso da Apple. E eu escolhi as ações da Apple como podia ter escolhido outras. Por acaso não foi aleatório, é só para vos mostrar a importância de nós conjugarmos análise técnica com análise fundamental. Então, o que é que eu vejo aqui nas ações da Apple? Eu vejo uma grande queda das ações que aconteceu no dia 2 de janeiro. Porquê que esta queda aconteceu? Porque o Barclays fez um downgrade no valor das ações da Apple, ou no valor da Apple enquanto empresa, alegando que as vendas do iPhone 15 estariam aquém das expectativas e o facto de se prever uma moderada crise económica poderia comprometer as vendas dos equipamentos da Apple no ano de 2024. Mas o que é que vocês veem que aconteceu hoje? Eu estou a gravar esta aula no dia 9 de janeiro, às 11h30 da manhã, e o que nós vemos é que existe aqui um preço de pré-abertura de 184,84 dólares. Porquê que existe já esta pré-ordem e porquê que existe já esta evolução? Porque ontem a Morgan Stanley fez um upgrade das ações da Apple, alegando que, estando esta empresa a investir na inteligência artificial, se prevê um ano de 2024, desculpem, muito promissor para as ações. Vamos então olhar para o gráfico e aplicar alguns dos conceitos que nós já vimos até agora. E vamos começar pelas linhas de tendência. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que as ações da Apple estiveram numa linha decrescente mais ou menos até ao final de outubro e depois vejo que começaram uma tendência claramente ascendente. Eu já agora, por curiosidade, vou ver aqui quais foram os dividendos que foram pagos. Os dividendos foram pagos no dia 16 de novembro e foram de 24 cêntimos por ação. Normalmente, quando há lugar a pagamento de dividendos, há um movimento ascendente das ações, isto é, se as ações forem pagar muitos dividendos ou dividendos altos, há uma procura por essas ações. Não é líquido que aconteça sempre e o que vocês, se querem investir ações, têm que estar atentos é a estes momentos que indicam quando é que vai ou não haver pagamentos de ações e qual é o valor expectável para esse valor de dividendos. Por isso, houve aqui esta subida, eu não sei se foi por causa dos dividendos, acho que é uma subida grande demais para ter sido só provocada por isso, provavelmente tem a ver com razões de mercado, nomeadamente lançamentos de novos modelos, agora não vou estar a aprofundar esse tema. Vamos agora passar para níveis de suporte e de resistência. Como é que eu faço isto? O que eu faço é,
procurar o último máximo. E neste caso, o último máximo, eu vou considerar este último máximo aqui. Porquê? Porque este é demasiado recente. Este aconteceu no dia 14 de dezembro. Tenho um mínimo aqui. E como vocês veem, que é uma coisa engraçada, quando houve esta queda no preço das ações, este valor entre suporte e resistente ficou em branco. Agora, o que é que me interessa identificar? E interessa-me identificar quando é que houve assim um último mínimo visível. E também houve aqui, numa altura em que houve um grande salto. Como vocês veem, as ações da Apple até têm uma grande volatilidade. E o que eu vejo é que o preço andou aqui abaixo deste nível e agora quando pegou acima, rompeu este nível de suporte. São níveis que me interessam. O que é que eu posso adicionar? Pode-se adicionar este nível de resistência, que curiosamente aqui é o máximo. Eu nunca marco o máximo nas perninhas das velas, marco no limite superior do corpo das velas, e aqui vê-se que este foi o valor máximo que as ações transacionaram no dia 19 de julho e que só se voltou a repetir no dia 14 de dezembro, mas realmente há aqui um valor máximo que ronda os 198 dólares, que é um valor de referência. Agora que já revimos dois conceitos que aprendemos na aula passada, ou na última aula, vamos acrescentar um conceito novo que tem a ver com o conceito da média móvel. Eu estou a utilizar, como sempre, a aplicação TradingView. É a aplicação com a qual eu sei funcionar. Vocês, é claro que podem utilizar outra. O importante é que essa ferramenta que vocês usam tenha estes indicadores. Eu tenho o meu TradingView em inglês, porque nem sei se existe em português, para ser sincera, mas tem em inglês porquê? Porque todos os artigos que eu leio e todas as formações a que eu já assisti e que vou assistindo são em inglês. Por isso, interessa-me ter os conceitos em inglês para eu conseguir ver aqui exatamente as coisas de que os traders profissionais falam. Acontece também que muitas vezes as traduções para português, e vocês podem encontrar muitos artigos em português do Brasil, têm às vezes nomes que são um bocadinho ambíguos e que não permitem uma identificação imediata. Então, como é que eu vou buscar o indicador de Moving Average ou de média móvel? É uma média móvel simples. Por isso, eu venho aqui aos indicadores e escrevo Moving Average. E automaticamente aparece-me aqui o Simple Moving Average, que é o que eu vou usar. Eu carreguei na tecla e o que me aparece é aqui uma média móvel. Eu tenho aqui outras fórmulas escondidas, que são as que eu costumo utilizar e que eu escondo quando estou a fazer as aulas. O que é que me interessa? Vou aqui às definições e o que é que eu vejo? Vejo que é uma linha azul, ok, pode ser uma linha azul, eu não me importo, e está a considerar como inputs 9 dias, ou seja, é uma média de 9 dias. O que é que me diz isto de ser uma média de 9 dias? Diz-me que está a considerar a média móvel dos últimos 9 dias de trading. E o que esta média considera é o preço de fecho nestes 9 dias. Isto é, e eu vou fazer este exercício porque são só 9 dias, não custa tanto. Se eu considerar os preços de fecho dos últimos 9 dias e os dividir por 9, e eu vou obter exatamente a média móvel que me aparece hoje como indicativo. E esta curva que está aqui desenhada indica-me qual foi a evolução dos preços ao longo destes 9 dias. O que é que esta curva me permite fazer? Permite-me identificar qual é a tendência. Na prática, os traders profissionais, não utilizam muito a média dos 9 dias. Quando é que faz sentido utilizar médias de curto prazo, médias de 9 dias? Quando o que vocês querem fazer
é scalping ou day trading. Ou então, em vez de estarem a utilizar um horizonte temporal do dia, utilizam um horizonte temporal de 4 horas, 1 hora, 5 minutos. Estes são os horizontes temporais mais utilizados por traders profissionais e são aqueles que eu já tenho configurados aqui na minha plataforma de TradingView. Quais são as médias móveis mais consideradas? 20 dias, 50 dias, 100 dias e 200 dias. 20 dias basicamente corresponde a um mês de trading, 50 corresponde basicamente a 2 e depois tenho 100 e 200 para horizontes temporais mais alargados. Então, o que é que eu faço? Vou aqui às definições, outra vez, vou mudar o horizonte temporal para 20 dias. Automaticamente, o que é que eu vejo? A linha suavizou, ou seja, já não está com aquelas oscilações tão brutas, mas mesmo assim, claramente, tinha que me indicar aqui a tendência decrescente. Aqui indica-me a tal tendência sideways, é uma tendência que nem é de subida nem de descida, e aqui claramente indica-me uma descida. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou revelar as fórmulas que eu tenho aqui escondidas, que no caso é a média de 50 dias, a média de 100 dias e a média de 200 dias. O que é que eu vejo para estas médias que eu tenho aqui? A de 200 dias é uma média que reage muito lentamente, é uma média que está claramente em subida. Na média a 100 dias, que é a linha verde, o preço está estagnado, ou seja, apesar de eu ver aqui subidas e descidas, o preço médio está estagnado. Na de 50 dias eu vejo uma clara subida ainda, ou seja, a média aos 50 dias ainda não corrigiu para acomodar esta oscilação de preço que houve aqui, e na de 20 dias sim, eu já tenho a tal descida. O que é que me interessa? Para que é que me interessam as médias? Para eu identificar qual é a tendência dominante. Isto é, a curto prazo eu tenho movimentos de subida e de descida, mas a longo prazo, nos 200 dias, nos 100 dias, muitas vezes até nos 50 dias, eu consigo ver qual é o movimento dominante. E uma das regras básicas é que vocês, apesar de o preço poder oscilar dentro da semana, dentro do dia, dentro da hora, de forma positiva e negativa, vocês devem investir de acordo com a tendência dominante. Vamos ver aqui o exemplo no índice Standard & Poor's 500, que nós já temos visto várias vezes, por isso é um gráfico que vocês já conhecem. Então, o que é que eu vejo aqui no índice Standard & Poor's 500? Em todas as médias há uma tendência de subida, mas para já, apesar de ter havido aqui esta quebra que aconteceu quando eu gravei a aula número 16, o preço continua com uma tendência de subida mesmo a 20 dias. Sendo a tendência de subida, o que é que já me aconteceu? Aconteceu-me momentos de descida. Estou a ver a 4 horas, estou a ver a 1 hora, estou a ver a 5 minutos. Há descidas e há subidas. Por uma questão de gestão de risco, vocês devem investir na tendência dominante. Isto é claro que se eu estiver a fazer scalping, eu posso aproveitar todas as oportunidades do mercado e investir em movimentos que me duram minutos, mas isso é um risco muito grande, é uma adrenalina muito grande, é um stress muito grande. É claro que cada um sabe de si, mas se eu vos posso dar um conselho que não é conselho financeiro, é um conselho sobre uma boa prática de trading e uma boa prática de gestão de risco, é que invistam sempre na tendência dominante. Isto é, se a tendência dominante que eu vejo é uma tendência de subida, mesmo que haja momentos em que o preço está a descer, eu devo evitar investir nesses momentos, porque esses momentos são passageiros. E depois o que acontece é que quando há a reversão, eu posso ser apanhada na curva, não ter saído a tempo e vou perder dinheiro. 90% das pessoas que fazem trading perdem dinheiro, e perdem dinheiro precisamente porque não têm cuidado, porque não têm estas cautelas. Por isso, a média móvel serve precisamente para eu tomar decisões mais ajustadas, considerando qual é a tendência de preço dominante.
Espero que tenham percebido o conceito de média móvel. Há muitas mais coisas à volta deste conceito e por isso nós vamos continuar a falar disto na próxima aula. Até lá!